Olá, o Poder Judiciário de Mato Grosso exibe hoje a 5ª edição do programa Memórias do Poder Judiciário, projeto da Escola Superior da Magistratura do Estado, desenvolvido pela atual gestão para preservar e resgatar a história daqueles que trabalham ou trabalharam muito em benefício de uma justiça cada vez melhor. Nosso entrevistado hoje é o desembargador aposentado Licínio Carpinelli Stefani, de 82 anos. Fez faculdade de Direito na Faculdade de Direito da cidade de Santos, no interior de São Paulo, exercendo a advocacia pelo período de 2 anos em São Paulo e também em Minas Gerais. Foi aprovado no concurso para a magistratura de Mato Grosso em 1967, jurisdicionando nas comarcas de Alto Garças, Alto Araguaia, Guiratinga e também na capital. Como o estado na época era dividido, durante toda a sua trajetória também passou pelas comarcas de Cacilândia e Aquidauana, no estado vizinho, Mato Grosso do Sul. Em 14 de fevereiro de 1980, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ocupando os 3 mais altos cargos administrativos, como corregedor-geral, vice-presidente e presidente. E também ocupou esses cargos na Corte Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Muito bem-vindo, desembargador Licínio. Muito obrigado, estou às suas ordens. Está conosco hoje aqui também o diretor-geral da ESMAGES, desembargador Marcos Machado. Como vai, desembargador? Obrigado, feliz nessa oportunidade, substituindo a colega Helena Maria, de estar nesse programa que, como bem dito, busca resgatar a história, mas também recordar os grandes legados. E nessa apresentação, Sua Excelência, o desembargador Licínio, eu tenho o maior prazer e honra de estar aqui hoje presente, porque eu conheci quando estudante de Direito, já identificando ele como um grande jurista, um excelente juiz. Mas a biografia dele também revela o tempo de direção na nossa escola, né? Foi mais de 10 anos diretor da escola, em sucessivos períodos, quando a escola ainda tinha um viés até associativo ou uma relação muito forte com a AMAN, e nos deixou muitos exemplos que hoje nós estamos procurando seguir. Ok. Desembargador, vamos começar então a série de perguntas e a gente vai começar relembrando o período que o senhor se tornou magistrado. Por que sair de um grande centro como São Paulo, como a gente disse, o senhor veio do interior de São Paulo, para prestar concurso aqui no estado? A gente está falando na década de 60, que não tinha nada, não tinha infraestrutura de nada, né? Por quê? Conta aí um pouquinho pra gente. Eu acho que é mais um espírito de aventura, né? Porque eu poderia fazer em São Paulo. Eu já advogava lá, tinha um tio com uma banca, mas eu penso que realmente esse espírito de aventura, o desejo de descobrir e também ser útil. Aqui eu me senti muito útil em Mato Grosso. Falando das dificuldades que o senhor encontrou, pode compartilhar aí conosco? Sem dúvida nenhuma. Eu cheguei aqui em Mato Grosso, prestei concurso, fui aprovado, sem ajuda de ninguém. O tribunal me mandou para Alto Garça, onde eu jurisdicionei essa região que você já mencionou, né? Guiratinga, Alto Garça, Alto Araguaia e toda aquela região. E posso dizer para você que foi o período mais feliz da minha vida. Hoje eu vejo com tristeza, desembargador Machado, os juízes indo para o interior e ficam tudo louco para ir para a capital. É no interior que você tem mais empatia com o povo, onde você é mais feliz, onde você desenvolve mais a sua atividade, onde você descobre um mundo novo e onde você pode ser útil. Eu tenho muita saudade daquele tempo lá. Aliás, inclusive, seu pai andou por lá e posso dizer que foi um dos magistrados mais íntegros que eu conheci. Ok, então, desembargador Marcos Machado, a palavra está com o senhor, por favor. Desembargador Licínio, Vossa Excelência, quando presidiu o tribunal, e é importante que se resgate isso, porque do governo Rogério Salles
até o atual governo Mauro Mendes, eu pude acompanhar de perto a relação entre o Executivo e o Judiciário. Em alguns momentos eu estava no Executivo, como secretário, e depois aqui no Tribunal, e pude acompanhar as discussões de orçamento, repasses financeiros e o apoio que o Estado deve dar ao Judiciário, porque nós também executamos políticas públicas. Mas a história registra que houve um enfrentamento muito sério, eu diria até, acredito que tenha sido um dos únicos na história da relação institucional entre o Tribunal e o Executivo. A época que Vossa Excelência foi presidente, estava governando o Estado o saudoso governador Dante de Oliveira. Eu gostaria de relembrar o porquê desse acontecimento, como o senhor enfrentou essa crise institucional e como o senhor conseguiu devolver aí as relações aos seus trilhos, a governabilidade do próprio Executivo, que teve um momento de crise, onde o Legislativo, inclusive, quis buscar uma certa situação e alcançar maiores espaços, vendo os dois poderes confrontando. A situação é a seguinte: o ministro Nery da Silveira era presidente do Supremo Tribunal Federal e me convocou para fazer parte de uma comissão que aprovou a Lei Orgânica da Magistratura. E pela primeira vez na história da magistratura do Brasil, houve uma separação dos valores do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, que vem a ser o chamado duodécimo. E os governadores não haviam entendido o recado que o duodécimo é do tribunal. Não como antigamente, quando os tribunais necessitavam de dinheiro e pediam executivo. Não, esse valor esse duodécimo é do Judiciário. E o governador Dante Martins de Oliveira não havia entendido esse recado constitucional e eu não abri mão do duodécimo. Então houve um enfrentamento. Eu entrei com 4 mandados de segurança contra ele, ganhei todos e no fim, na verdade, ele se rendeu e inclusive tornou-se meu amigo. E aí, inclusive, um dos últimos atos do seu governo foi me dar uma comenda e ainda me deu a comenda, inclusive, de comendador, e ficou meu grande amigo. E a partir daí, dessa época, nós passamos, inclusive, a ser amigos. Eu gostaria apenas de complementar, foi um período muito crítico, porque houve atraso. 13 meses de enfrentamento. Exatamente. E alguns juízes, inclusive, já começavam ao movimento de paralisação. Não é? Eu me recordo que não havia o cumprimento das necessidades básicas do juiz, ou seja, o pagamento das contas ordinárias. Como é que o senhor enfrentou isso, mobilizou, digamos, a magistratura no sentido dela permanecer cumprindo as suas obrigações e, ao mesmo tempo, tendo que administrar uma crise econômica? Em primeiro lugar, eu consegui ter uma união com os servidores. Os servidores tinham uma associação dos servidores aqui que era presidida pelo falecido Gildeci Oliveira da Costa, que permaneceu ao lado. Nessa batalha que eu tive com o Executivo, os servidores ficaram ao meu lado. E no fim eu dei um checkmate, eu fiz uma declaração pública que entregaria as chaves do Judiciário para o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence. Daí eu fui chamado a Brasília. Antes de ir a Brasília, eu consegui uma cópia do orçamento do Estado, os valores de arrecadação do Estado, onde eu mostrei ao então ministro Sepúlveda Pertence que não havia impedimento do Estado repassar o orçamento, o duodécimo do Judiciário. Não havia impedimento. O que havia era uma questão política, uma falta de entendimento de que esses valores eram independentes do Judiciário. Daí o ministro Sepúlveda Pertence chamou o governador Dante de Oliveira e determinou que ele repassasse o duodécimo.
para o senhor fazer uma ideia, ele repassou 2/10 num mês só. E daí as coisas entraram nos eixos. Ok. Mudando um pouquinho agora de assunto, desembargador, a gente sabe da dedicação do senhor com relação à capacitação dos magistrados. E aí entra a questão das SMAGES. O senhor teve uma relação muito forte com as SMAGES. Conta pra gente como é que foi essa relação de vocês, enfim, o quão isso foi importante, né, na carreira do senhor. Você diz a preparação do magistrado? Na formação, na capacitação continuada dos magistrados. Sim, veja, eu fui presidente da AMAN e sempre também foi um juiz popular. Então sempre andei junto com o magistrado. E eu comecei como todo magistrado começa. Eu fui numa comarca onde só tinha um telefone público para falar com Cuiabá era difícil. Eu morei numa pensão. Então, eu percebi que um magistrado podia ter assim, uma certa bagagem jurídica, mas ele não estava preparado para enfrentar os problemas. E alguns até entravam no judiciário e se endesavam, se julgavam super poderosos. Nós tivemos caso de magistrado que não queriam permitir as festas de peão de boiadeiro porque fazia barulho e a esposa dele não dormia. Magistrados que queriam fechar oficinas porque faziam barulho e atrapalhava suas atividades. Então eu percebi que havia necessidade de prepará-lo como pessoa e juridicamente também através da escola da magistratura. E daí eu dei ênfase e procurei colocar na escola da magistratura magistrados práticos, competentes, Dr. Bianchini, doutora Margarete Spadoni, o que o tribunal tinha de melhor para poder transmitir aos juízes. É nesse sentido que eu me preocupei com a preparação dele como pessoa e dele como jurista. E uma formação continuada, né? Não só quando assumisse, né, o cargo, exatamente. Né, até hoje, por exemplo, os magistrados não conseguem entender a lei de improbidade administrativa. Eles fazem uma confusão e uma facilidade de decretação de prisão e no fim a pessoa acaba sendo absolvido, entendeu? Há casos de decretação de prisão, ocorre isso, em que os prefeitos, por exemplo, o serviço é prestado, é comprado por uma questão de emergência. Vossa Excelência, inclusive, foi imensamente injustiçado no passado por isso e eu sou testemunha disso. Prefeitos que, por exemplo, contratam serviço de lixeiro e outros que a lei orgânica não prevê, por necessidade, e acabam sendo denunciados e tendo até prisão preventiva decretada para no final serem absolvidos. Então há realmente necessidade de continuar com a escola de magistratura, continuar com ensinamentos práticos, entendeu? Para que a gente tenha uma magistratura de primeira categoria. Ok, desembargador Marcos, por favor. Então, Fernando, aproveitando a sua indagação a respeito de toda a atividade que o desembargador Licínio desenvolveu à frente da SMAGES, ele também foi um indutor de pesquisas e que acabaram gerando duas premiações, uma internacional pela Organização das Nações Unidas e o Prêmio Novari. Salvo engano, a primeira, a segunda ou terceira edição do Prêmio Novari foi dada ao desembargador Licínio. A primeira no Brasil, né? Eu gostaria também de relembrar essas duas grandes premiações que muito orgulharam o Judiciário de Mato Grosso. Bom, eu primeiro quero render aqui uma homenagem ao nosso presidente Carlos Alberto. Foi ele que elaborou para mim o Juvan, entendeu? Saiu é obra dele, é produto dele. Eu queria criar um juizado que combatesse o meio ambiente e ele saiu das linhas dele esse juizado. Então faço aqui essa homenagem que ele merece, que eu já devia ter feito há uns anos atrás.
ele foi premiado, o Prêmio Novaro, que foi dado naquela época pelo STF, pelo Ministério da Justiça e pelas organizações Globo, esse Prêmio Novaro. E posteriormente eu fui premiado pelo Eleitor do Futuro. Eu criei isso foi elaborado, saiu da minha cabeça, um sistema em que ensinava o jovem a se conscientizar e votar. Esse Eleitor do Futuro foi premiado por um dos órgãos da ONU, que eu não me recordo mais se é a Unicef, o que foi. Também recebi esta premiação, porque eles entenderam que é muito importante preparar uma criança de 15 a 16 anos para ele votar. Ok. Vamos falar agora de tecnologia, de informação instantânea. Como é que o senhor acha que esses recursos que a gente tem hoje à disposição influenciam na entrega da prestação jurisdicional? Como é que o senhor avalia? Há um fato que você não sabe. Quem que informatizou o Judiciário de Mato Grosso? Fui eu. Olha aí. A informatização do Judiciário começou comigo. Todas as comarcas foram informatizadas, começou com a de Cáceres, foi avançando pelo estado inteiro. Eu me recordo, inclusive, o que mais dificuldade me deu para conseguir informatizar foi de Itiquira, onde eu liguei para o prefeito e disse: a comarca está fechada. 3 dias depois, o senador Bezerra me ligou que já tinha conseguido os aparelhos e foi a última comarca a ser informatizada no estado de Mato Grosso. O senhor falou da informatização do judiciário, foi um olhar atento que o senhor teve na época em que estava à frente do tribunal. Queria que o senhor fizesse uma avaliação lá no comecinho da carreira, quando o senhor assumiu como magistrado, né? O senhor falou que não tinha nem telefone. Era possível imaginar que a gente chegaria hoje, por exemplo, no juízo 100% digital, todos os processos tramitando 100% virtual, de forma online, de forma instantânea? O senhor conseguia imaginar tudo isso? Olha, quando foi informatizado, eu achei que nós iríamos partir mais ou menos para isso, né? Mas hoje em dia essas audiências virtuais realmente não deixam, é um avanço, porque alcança qualquer pessoa em qualquer lugar, não é verdade? Não tem mais barreiras, né, desembargador? Não tem mais barreiras, a questão é saber bem utilizar tudo isso. É um avanço significativo, viu? E nós não sabemos aonde nós vamos parar, mas a verdade é que daqui a uns tempos tudo isso poderá parecer até obsoleto, porque nós não sabemos aonde nós vamos parar, né? Você participar de uma audiência através de um celular é uma coisa realmente demais significativa, né? Eu, por exemplo, nessas coisas sou superado, meus netos me superam, passam na minha frente e fazem o que quer com esses aparelhos. E eu fico lá para trás, mas é um avanço significativo. Ok, vamos lá então. Desembargador Marcos, por favor. Eu queria, na verdade é uma curiosidade, desembargador Licínio, ter a sua opinião a respeito do crescimento do tribunal. Salvo engano, quando o senhor ingressou no tribunal, eram 11 vagas, passaram para 20, quando ainda o senhor estava no pleno, e se ampliou para 30 e há uma perspectiva de 39. Mas alguns colegas, e entre eles 2 ex-presidentes, desembargador Orlando Perry e Rubens Oliveira, um defende a melhor estrutura de pessoal, ou seja, em números de assessores, analistas, técnicos, e o outro defende a tecnologia. Na verdade, são ações que convergem. Uma boa assessoria com tecnologia diminuiria o número de exigência, seja de primeiro e segundo grau, ou seja, do número de juízes. E concentraríamos na pessoa do juiz uma maior capacitação e uma qualidade de gestão, de poder analisar, obviamente, e ter responsabilidade pela produção das suas unidades judiciárias. O senhor que
passou pelo primeiro grau quando o Mato Grosso era 1. Tá? Numa outra realidade, como o senhor colocou, que nem telefone se tinha, mas também, ao mesmo tempo, o senhor iniciou um processo revolucionário de informatização. O que o senhor diz hoje, já após praticamente 12 anos que o senhor aposentou, está advogando, o que o senhor diria em relação a número de juízes, seja de primeiro e segundo grau? Seria esta uma solução, ou seja, termos mais auxiliares e investir mais na tecnologia de informação, ou não? Temos que ter mesmo um maior número de juízes. Desembargador, eu não tenho números e dados para dar uma resposta bem clara, bem lúcida. Mas quando eu estava no judiciário, eu percebi que o povo quer uma justiça rápida, eficiente e barata. A justiça tradicional, a meu ver, eu acho que está falida. Eu penso que se você colocar um número imenso de juízes, irá continuar essa burocracia, um processo está aqui, o outro, e vai andando e não se julga, enfim, anos e anos e anos. Há poucos dias atrás eu consegui a prescrição de um processo que fazia 30 anos estava em andamento no judiciário aqui de Mato Grosso. Há poucos dias atrás eu consegui. Então eu não sei se o aumento dos... Agora, quando eu estava aqui, eu parti para a descentralização da justiça. Eu comecei a criar juizados em todos os bairros. O apogeu do juizado foi quando eu estava no tribunal. Tinha juiz do juizado no Tijucal, tinha em todos os lugares distantes. E a justiça de pequenas casas é uma justiça mais rápida, mais barata, mais eficiente. Esta é uma solução. Agora, só aumentar o número de juízes, sem ter o aparelhamento condizente, não irá solucionar nada. Vamos continuar na mesma situação. Desculpe, o senhor falou aí sobre o juizado. Eu queria aproveitar, tá, para fugir um pouquinho do script, sobre o juizado especial itinerante, né, que vai ao encontro da população. Foi também durante a atuação do senhor. Eu queria que o senhor aproveitasse e falasse sobre isso também. Eu criei 3 tipos de juizado. O SAI, que é Serviço de Atendimento Imediato. Que está bem conhecido hoje, todo mundo aciona, né? É o SAI. Criei o juizado itinerante, quer dizer, eu ganhei um ônibus e outro ônibus eu pedi e consegui 2 ônibus. E os ônibus saíam e iam atender no interior e atendiam diversos lugares. Então o ministro Nelson Jobim ficou maravilhado com isso. Ele falou que aquilo para ela é a justiça dos sonhos dele. E criei o SAI, o juizado itinerante, e depois o Juvan, que é o juizado Montana então. O juizado, o Juvan praticamente está abandonado hoje. E ele foi objeto do prêmio Novare, viu? O que é muito triste, essa situação que está ocorrendo com o Juvan. Desembargador, eu vou fazer um adendo aqui na pergunta sobre os juizados que foram criados. Sobre o sistema do juizado, nós reconhecemos aqui o avanço, mas eu queria particularizar o Juvan. Eu acredito que há hoje uma demanda muito grande e tem sido feito um bom trabalho dentro daquilo que é possível, pelo tamanho da jurisdição, mesmo porque hoje se cumula com a vara especializada do meio ambiente. O que eu gostaria de saber do senhor até porque o senhor é um ambientalista, o senhor conhece bem a realidade do Pantanal, o que nós juízes podemos fazer para o Pantanal? Para que não seque o Pantanal como o Fantástico exibiu recentemente. Olha, o Juvan, ele necessita ser aparelhado com barcos, necessita ser aparelhado com motores dos barcos, necessita ser aparelhado com pessoas especializadas. Ele já teve essas pessoas, não tem. E ele
tem que ser, partir para diligências, ele ser preventivo e não repressivo. Ele não foi criado para ser repressivo. Eu, uma determinada ocasião, eu estive em Brasília, o desembargador Zoquim esteve comigo, junto então com a ex-ministra, que foi do gabinete do Lula, que foi candidata a presidente da República, o nome dela Marina Silva. Marina Silva. Eu expliquei para ela, e ela fez o ouvido moucos, entrou por aqui e saiu por ali. Expliquei para ela que é o seguinte, que se for combater a questão do meio ambiente repressivamente, é um desastre, porque daí já foi derrubado, já foi queimado. Então tinha que ser como o Gilvan, que chegava antes, já percebia a iniciativa e já tomava atitudes. Então eu acho que Cáceres, principalmente o Rio Paraguai, está necessitando disso. Investimento, barcos, motores, pessoas especializadas e diligências semanais, como se fazia anteriormente, que foi o motivo da causa da premiação. Porque foi exibido lá em Brasília uma sala de mais ou menos uns 10 metros por 10, toda cheia de redes e todo aparelho de depredação ambiental. Foi mostrado ali para os ministros ficarem impressionados com o que o Gilvan fazia. E hoje praticamente não tem nada disso. Ok, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria que o senhor falasse, a gente quer ouvir o senhor falar sobre integridade na magistratura. Como é que o senhor vê? Olha, nós estamos atravessando um tempo muito difícil. O recado que o Supremo Tribunal Federal transmite para a nação é o pior possível. O povo está perdendo a confiabilidade na justiça. Qualquer pesquisa que se faça hoje, se vê que o povo não tem confiabilidade na mais alta corte de justiça. E não é possível que não sejam julgados os políticos. A nação quer ver os políticos serem julgados. O Supremo não faz, alegando que penso que é uma questão de muitos processos e entro na fila para serem julgados. Eu penso que é um erro crasso, devia delegar funções ao STJ para que ocorresse. Essa impunidade que gera ao povo brasileiro uma descrença na justiça. Agora, em relação à questão da integridade, essa é uma regra básica. Seja no juízo monocrático, seja no juízo da segunda instância, seja no juízo superior, a magistratura tem que ser exercida como um sacerdócio. Um juiz não pode ser um sepulcro caiado, bonito por fora, bem vestido por fora e sujo por dentro. Essa é uma regra geral. Magistratura é sacerdócio, é uma missão mais importante que tem, na qual está se substituindo Deus porque está se distribuindo justiça. E assim ela tem que ser exercida. Ok. Quando o senhor se aposentou do desembargo, continuou e continua até hoje trabalhando como advogado. Por quê? O que motiva o senhor? O senhor podia estar descansando, se dedicando a outras atividades, mas continua, né? Por quê? Olha, porque eu acho que é muito salutar, muito sadio. É sadio você trabalhar, é sadio você pescar, é sadio você passear, é sadio você ficar com a família. Eu não quero ser daqueles desembargadores que ficam em casa só vendo televisão, entendeu? Chinela nos pés e... Não. Eu quero, enquanto eu tiver lúcido, como graças a Deus eu estou até agora, eu quero continuar trabalhando. E o meu escritório está aí. No momento está muito difícil a situação, não é? Porque com essa pandemia, as atividades são difíceis, mas nós continuamos ainda trabalhando na medida do possível no nosso escritório aí no bairro das Goiabeiras. Ok, desembargador, por favor. Eu gostaria, desembargador Licínio, até por lhe conhecer, como dito, né, desde estudante, depois como promotor de justiça. Eu tenho uma passagem, Fernando, que até
Que o desembargador Licínio é sempre muito sincero, muito verdadeiro. Isso é uma essência que ele tem como ser humano, cristão. Ele estava como presidente em Sinop, eu promotor de Sorriso. Fui a Sinop prestigiar, porque eu sempre gostei. Meu pai sempre teve muito respeito por ele. Participando de um almoço onde tinha juízes e promotores. E em um dado momento ele falou para mim: você tem que ser juiz, vai abrir o concurso. Eu já estava, digamos assim, já me vitaliciando como promotor de justiça. E eu falei: não, desembargador, mas fiz opção pela carreira do Ministério Público. Não, mas é uma passagem, é um tempo, você tem que ser juiz. E isso, naturalmente, deixou algumas pessoas ali um pouco inconformadas, né? Porque ele insistia, né? E até e outras assim insatisfeitas, porque sempre valorizou a magistratura, né? Onde ele estava, em qualquer situação. Minha indagação, desembargador Licínio, é como se relacionar. O senhor passou por algumas gerações aqui no tribunal. Quando o senhor entrou, o tribunal tinha uma composição, foi ampliada essa composição, muitos passaram durante o período que o senhor foi desembargador aqui, e o senhor acompanhou e participou de muitos concursos para juiz, entraram e saíram juízes, aposentaram, faleceram. O senhor sempre teve essa permeabilidade de relacionamento dentro da magistratura, mas também fora da magistratura. Eu gostaria de escutar do senhor alguns segredos dessa relação institucional, principalmente aqui, nesse local onde o senhor sabe que colegiado é bem diferente de relação interpessoal. Como é que nós temos que agir, desembargador, para conservar as nossas intenções, os nossos princípios e, ao mesmo tempo, conviver, ter essa alteridade, além do fundamento cristão que o senhor tem, que isso aí é um exemplo para mim, mas eu queria entender mais como que o senhor saiu indelével desse tribunal. Olha, existem certas regras. A primeira regra você falou, nós temos que viver segundo os preceitos da lei de Deus. Os preceitos que nós passamos para a prática, para a nossa vida, como juiz, como pai, como família, como cidadão. Isso é a primeira regra. Aqui no tribunal, eu sempre consegui dialogar. Eu aprendi que às vezes é importante para você dar um passo para frente, às vezes você tem que dar 2 passos para trás. Você saber dialogar, não ser inflexível. Eu vou lhe falar uma confidência, mas não é brincadeira. Todas as proposições que eu coloquei aqui nesse plenário, todas as proposições foram aprovadas. Só uma que eu vi que não ia ser aprovada, eu retirei. Esperei um momento oportuno. Então, é importante você dialogar. Resultado, se sai daqui e continua com amizades. Eu posso vir nos gabinetes, como eu venho, sou muito bem recebido, porque eu tratei bem as pessoas, procurei dialogar, procurei conversar, e às vezes também a gente é obrigado a recuar um pouco para depois avançar. Então, essa regra do bom diálogo, do bom senso, né? Eu tive amigos que eu falava, olha, vá com calma, com isso, aquilo, e alguns não seguiam esses conselhos, acabavam não dando certo as coisas, mas conversando, dialogando, a gente consegue tudo. Ok, a gente falou de formação, mas o senhor também foi professor, né? Eu queria que o senhor contasse sobre essa outra faceta. O senhor foi professor na UFMT, de processo civil, sempre atuou na área civil. É uma paixão? Eu fui presidente da Escola da Magistratura há 16 anos, né? E eu aprendi muita coisa aqui. Aqui no tribunal, teve cabeças brilhantes. O desembargador Ataíde Monteiro poderia perfeitamente estar no Supremo Tribunal Federal e posso dizer que ele teria muitas coisas para ensinar. O doutor José Vidal, pai do doutor Vidal, nosso desembargador, uma cultura, um conhecimento muito grande. Eu aprendi muito com pessoas. A desembargadora Shelma é indispensavelmente brilhante.
Então eu conheci figuras brilhantes aqui dentro desse tribunal e aprendi muito com eles. E eu tenho 51 anos de exercício entre a magistratura e a advocacia e continuo estudando. Então alguma coisa a gente... 5 vezes eu recebi aquela papeleta, petição, nos consultando da possibilidade de haver interesse para o STJ. Eu nunca tive interesse, porque eu tenho um filho com problemas e onde ele seria mais feliz aqui. Então eu conheci pessoas muito brilhantes e, no fim, desculpe, eu acabei até esquecendo a sua pergunta. Sobre o período, a experiência que o senhor teve como professor na UFMT, né? Então, sempre aprendendo. Daí eu fui para a Universidade Federal, onde eu fui professor 20 anos. Quem leciona também estuda. Aprende junto, né? Na escola de magistratura, a mesma coisa, 16 anos. Quem leciona e aprende. Então, nós é que constituímos o nosso currículo. Nós é que ou nós o engrossamos, ou fazemos aumentar, ou nós estacionamos. Eu fui daqueles que sempre pesquisei. Então, graças a Deus, sempre vai se subindo em conhecimento, né? A magistratura é um aprendizado para quem gosta até o último dia. O senhor sempre gostou da área civil mesmo, né? Sempre na matéria civil, mas eu no começo da minha carreira também fui juiz penal. Eu fiz muitos júris na região de fronteira, a região de Aquidauana, a região de Miranda, a região de Jardim. Eu fiz muitos júris. Naquela região era uma região muito perigosa, mas fiz muitos júris. Eu gostaria, desembargador Licínio, diante dessa realidade que hoje o senhor destacou em relação a uma certa frustração, a um descrédito, frustração da sociedade que gera o descrédito social em relação à figura do juiz. Eu luto contra isso, né? Eu tento fazer a minha parte, eu sei que o senhor fez, mas o que nós poderíamos obter com toda a sua experiência que o senhor teve, algumas regras de ouro que nós ainda podemos fazer para que nós equilibremos, pelo menos equilibremos o jogo nessa relação de confronto de opiniões, de manifestações sociais que colocam em xeque o juiz, justamente porque hoje é o principal foco de discussão política na República. Eu penso que cada qual tem que cumprir a sua função com dedicação, com integridade, tendo como fundo a lei de Deus e aplicá-los para a sua atividade. Essas cadeiras aqui são sagradas e são ocupadas por pessoas com conhecimento, com respeitabilidade. Cada qual exerça a sua função aqui e lá embaixo, no montocrático, com dedicação, com respeitabilidade, que logo o judiciário vai passar a recuperar totalmente a confiança da população brasileira. Isso falo como regra geral, valendo para o Brasil inteiro. Não faço nenhuma especificação a este ou aquele tribunal. Quero aproveitar aqui para pedir para o senhor contar um caso. São quase mais de 30 anos de magistratura, devem ter muitos fatos que marcaram a carreira do senhor, ou vida pessoal, ou a carreira mesmo, né? Enquanto magistrado. Compartilhe aí conosco, 1 ou 2, fique à vontade. Um que o senhor se lembre, que tenha realmente, que mereça realmente lembrança, né? Olha, no tribunal teve realmente um caso, mas que eu não tenho até coragem de contar aqui. Depois, particularmente, eu posso até contar. Mas não é publicável, não? Não é? É meio complicado, envolve um ex-desembargador, foi muito divertido, eu prefiro a parte. Mas, como juiz, tive casos engraçados. Uma ocasião, fui interrogar uma pessoa e ele sofria de tique nervoso. E a escrivã não me contou que ele tinha um tique nervoso. E o tique nervoso é que ele virava
a cabeça para o lado de cá e não conseguia desvirar, né? E no meio do interrogatório ele virou a cabeça e não desvirava para mim. E eu achei que ele estava me ofendendo e acabei dando um grito com ele. E daí a escrivã veio e parou a audiência e levantamos e foram lá para desvirar a cabeça do sujeito. Oh, meu Deus! E teve outro também que teve um ataque epilético e caiu cadê o sujeito? Estava deitado no chão. Então, acontecem coisas muito imprevisíveis no judiciário, né? Desembargador, qual é o maior legado que o senhor acredita que deixou, que está deixando para o judiciário durante a vida que o senhor dedicou, né, à magistratura? Olha, é o seguinte, eu acho que eu fiz por batalhar para merecer um lugar no meio dos justos. Acho que é isso o legado que tem, e atrás disso vai ficar a memória de uma pessoa que procurou ser correto, que procurou ser dedicado e que procurou corresponder à confiança que os seus pais depositaram nele. Bom, agora sim a gente vai encaminhar para o final. Eu queria deixar esse espaço para o senhor falar o que a gente não tratou, o senhor fique à vontade, algum assunto que a gente não tenha abordado, fazer suas considerações finais. Eu acho importante deixar um recado, uma mensagem. Acho que para essa turma nova de magistrados que está entrando, a gente já está prestes a concluir o concurso da magistratura, né? O senhor tem muita experiência, muita bagagem. Se quiser, pode fazer também aí um conselho. Fica à vontade. Olha, eu não tenho muito a dizer. O que eu falei praticamente foi resumido. A magistratura tem que ser exercida como um sacerdote. Eu quero agradecer a todos os membros do tribunal, desde o presidente e os demais desembargadores, em nome do desembargador Machado, a oportunidade que eu tenho de estar aqui nesta casa onde eu trabalhei, onde eu fui feliz e onde eu procurei ser útil à nossa comunidade. Eu me sinto muito feliz e acolhido. E eu desejo a todos os meus colegas os melhores votos possíveis e que eles possam cada vez mais ajudar o nosso Estado e ajudar Mato Grosso, ajudar o Brasil a recuperar totalmente a confiabilidade no Poder Judiciário. Eu quero agradecer muito a presença do senhor, nos atender, se deslocar ao tribunal para participar desse programa, que a exemplo do senhor nós queremos convidar outros colegas que fizeram história e têm um legado a ser transmitido. Ok, desembargador Marcos, muito obrigada por estar aqui conosco. Desembargador Licínio, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter compartilhado conosco suas histórias, e a você que nos acompanhou até agora. Encerramos aqui mais uma edição do Memórias do Poder Judiciário e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.